bem, estamos de volta à nossa segunda parte do programa. Este é show, aliás, como dissemos, e quem só agora acabou de entrar, está sentado no seu sofá, ou então no seu restaurante, no carro, agora também pela plataforma do telemóvel, podem nos assistir. Saiba que está no programa Este é Show, o programa das famílias moçambicanas, e nesta edição fazemos a primeira retrospectiva de janeiro, aliás, fazendo uma visita daquilo que foi, e ouvimos aí os gêmeos Paruques fazendo aqui um grito de vamos sim vencer, Itachula, vamos vencer. Não há mal que perdure. Um dia há de haver vitória e já estamos a sentir o sabor desta vitória, não é? Esperamos, como dizia bem a Fátima, também o Altino, que estes 60 dias se transformem para todo o sempre deste povo. Agora sim, vocês começaram com um ponto que íamos trazer nesta segunda parte, que é de que forma os moçambicanos podem participar para que efetivamente construamos uma paz efetiva, não de hipocrisia, não de mentira, porque cantar, chamar músicos, cantar, estamos em paz, mas enquanto não há paz, o que é que isto significa para cada um de nós? Altino, vou começar consigo. Primeiro deve haver uma vontade expressa. Primeiro os moçambicanos devem mostrar que já têm essa capacidade de exercício da cidadania. Nós devemos primeiro olhar para cada coisa, tudo que se diz, tudo que se escreve, tudo que se mostra, não é? Com sentido crítico, mas também com sentido de posse, com o sentido de estou a escrever, estou a dizer, estou a ouvir, estou a ver, estou a mostrar, para que fim? Começamos a analisar as coisas para um fim único, que é para o fim do nosso Estado, não é? Que é para a prossecução dos objetivos do nosso Estado. Nós devemos começar a pensar fora daqueles dois grupos, não é? Fora daqueles dois grupos que são os partidos hoje em dia, a Frelimo, a Renamo, ou podemos incluir outros grupos. Eu gosto de dizer dois grupos porque olhamos para o Estado como tendo um partido no poder e tendo uma oposição. E a oposição é feita por esse todo grupo de pressão, não é? Mas devemos começar a pensar, que pressão faz? Para que se faz essa oposição? Para que as pessoas se opõem? O que se escreve? O que se escreveu? Como é que isto pode ser transformado para um bem comum? Eu ouvia o Galiza quando dizia que nós devemos todos fazer parte desse processo de paz, não é? Eu espero que esse discurso não seja apenas uma falácia, porque é uma coisa que todos dizem, todos os líderes partidários, todas as pessoas que estão em partidos, dizem isso. Sim, somos chamados todos, mas como quando eu ou a Fátima faz um artigo, por exemplo, coloca no Facebook, que é uma contribuição dela, ou minha contribuição, não é? Para um fim único, que é de construção de um Estado forte. Como é que os outros, porque acham-se outros, acham que não estão conosco, conseguem ler e não achar que nós fazemos parte de um certo grupo, por exemplo, que tem um fim diferente deles. É preciso olhar para essas coisas. Podemos dizer, vamos lá desfazer em 500 também esta tua linguagem. Senta que, de alguma forma, estamos divididos. Ainda, o país, os moçambicanos, não vou falar dos políticos, vou falar dos moçambicanos. Há aqui um ambiente de divisão. Estamos sim divididos. Foi plantada, não é? Sim. Nós estamos divididos, a princípio, em dois grupos, não é? Dos grupos, temos o grupo dos a favor e o grupo dos contra. E nós encontramos isso em todos os estratos sociais, em tudo que se faz em Moçambique, em todas as áreas. Há sempre isso. Quando eu digo uma coisa que o Ribeiro não gostou, eu acabo sendo contra ou o Ribeiro ou contra os apresentadores, fazedores de comunicação. Então, eu acho que nós primeiro devemos pensar fora desses grupos. Eu, quando for a fazer uma crítica a um fazedor de televisão, a primeira coisa que tenho que fazer é me incluir, é olhar para a crítica como se eu fosse a pessoa a receber também, não é? Então, quando nós começamos a pensar nisso, começarmos a pensar primeiro em olhar para a ideia e não efetivamente a discutir as pessoas, aí nós começamos a crescer. O Mazanga disse, ou o Galiza disse, começarmos a avaliar aquilo que o Mazanga ou aquilo que o Galiza disse e não efetivamente quem disse, no sentido, é normal que o Mazanga diga que estamos a diabolizar Afonso da Cama porque efetivamente trabalham juntos e ele, a não diabolização deste também lhe beneficia. Primeiro, olhamos para aquilo que a pessoa disse e avaliamos aquilo que a pessoa disse. Nós podemos encontrar que há caminhos muito perto, há caminhos, há corta-matos, não é? Nós encontramos esses corta-matos. Um artigo que é lançado no Facebook por qualquer pessoa que se diz fazer parte da sociedade civil. Como é que é feita a avaliação? Hoje em dia faz-se assim. Quem é? Pertence a que grupo?
apoia a oposição ou apoia a posição. Então nós temos que primeiro pensar fora disso, começar a avaliar primeiro a ideia da pessoa. Fora, eu costumo dizer, há artigos que nós devemos, ao receber no WhatsApp, ou colocar uma fita cola, ou puxamos para um sítio e apagamos o autor que escreveu. Lermos o artigo, refletirmos e depois é que vamos buscar quem escreveu. Eu acho que assim nós estaremos a nos tornar um único povo e com um único fim. Fátima, o Altino já tirou-me quase que todas as questões, porque na verdade o que nós queremos aqui é a nossa participação. Tu és jornalista, consultora. Altino também acaba fazendo este papel. Sente que precisamos de nascer de novo como moçambicanos? Bom, nascer de novo, não sei, deixa-me só corrigir, eu sou jornalista e pesquisadora. Pesquisadora. Exato. Bom, sim, está bom. Não sei se precisamos nascer de novo, o que eu acho é que nós precisamos nos reconstruir. Eu penso que este é que é o grande desafio. E isto passa por, primeiro, por exemplo, reconhecer que nós somos iguais porque somos seres humanos, mas somos diferentes porque eu venho de escola diferente, tenho perspectiva. Há pessoas pessimistas, há pessoas otimistas. E às vezes nós precisamos também dessas perspectivas. Quando queremos planificar, temos que ver o lado pessimista, o lado otimista, para podermos tomar uma decisão que mais se aproxima da decisão certa. Agora, se nós queremos só os otimistas e deixamos de lado os pessimistas, significa que há alguma coisa no meio de tudo isto que nós perdemos. Com isto, o que eu quero dizer é que nós precisamos de começar a respeitar as diferenças. Nós não temos que nos obrigar a concordar. Nós temos que primeiro concordar em discordar. Eu penso que este é o ponto de partida. E depois, o fato de eu defender a coisa A não significa que eu necessariamente seja A. É porque eu acredito no A. Acho que o A, neste momento, vai de acordo com aquilo que são as minhas crenças, com tudo aquilo que eu penso e etc, etc. Eu penso que este é um grande desafio. Depois tem um outro que eu penso que é bastante importante. O sentido de Estado. Okay? Nós todos pertencemos a grupos religiosos, grupos sociais nos bairros onde nós moramos, etc. Partidos políticos. Há quem não professa nenhum, não milita em nenhum, e há quem milita em outros. Eu penso que temos que começar a deixar um pouco de lado este lado, este aspecto em algum momento somos partido A, B, C ou D, mas há momentos em que nós somos partido Moçambique. Eu penso que este é o ponto de colocar os interesses do país em primeiro lugar e não os interesses de grupo. E é isto que falta um pouco. É que eu sou rotulada, acabarei sendo rotulada porque as minhas posições ou as minhas opiniões não se ajustam muito ao grupo A. E se esquece que efetivamente eu não estou a olhar para o grupo A ou B, eu estou a olhar para o meu país. A única coisa que me deu uma identidade é o meu país. Eu sou moçambicana, há muitos apátridas por aí. Muitas pessoas que não têm pátria, não têm identidade. E nós temos Moçambique, temos que lutar por este país. Então é preciso, em algum momento, deixar de lado os interesses partidários, é preciso reconhecer que nunca vamos pensar igual e é bom que não pensemos igual. Porque é nas diferenças que um país se constrói. Agora, há valores, há princípios, estes devem ser comuns e eu penso que nós temos que começar a trabalhar para construir estes valores, estes princípios comuns. Como eu desafiava no início, o que lhe identifica como moçambicano? O que lhe identifica a si, Ribeiro, e a mim, como iguais, como moçambicanos, os dois? Eu penso que temos que começar a construir isso e acho que há, se calhar, algumas iniciativas nesse sentido, mas eu acho que é preciso, por exemplo, nas escolas, nós começarmos a ter escolas que ensinam a cidadania. E falando em cidadania, é um aspecto bastante crucial que nos vai resolver todos esses pequenos problemas, é que nós temos que evoluir de meros habitantes de Moçambique para cidadãos moçambicanos. E isto significa que nós temos consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos. Hoje, se sair à rua e perguntar às pessoas quais são os direitos que têm, há de ouvir um e o outro, mas se calhar os mais importantes não há de ouvir. E se perguntar sobre os deveres, não há de ouvir nenhum. As pessoas só estão à espera de ganhar e não querem dar. É preciso doar ao Estado. Nós temos que nos doar ao Estado, lutar por este Estado, nos entregarmos para este Estado, produzir, etc, etc. E isso passa por os políticos também, porque os políticos saem de nós, somos nós. Hoje somos simples cidadãos que trabalhamos nas nossas instituições, somos estudantes, somos professores, mas amanhã, por exemplo, viramos e decidimos criar um partido político. O que nos tem que conduzir ou guiar é o interesse público. Eu quero servir.
e não servir-me. Então eu acho que é por aí que nós vamos começar a mudar um pouco e a participar nestes processos todos. Mas, repito, nós primeiro temos que evoluir de habitantes moçambicanos para cidadãos moçambicanos. Há um episódio que me marcou bastante no ano passado. Foi uma manifestação que houve na Alemanha, em que tínhamos, no âmbito dos imigrantes, da aceitação ou não dos imigrantes ilegais, esses que alguns foram morrendo pelo mar Mediterrâneo, etc. E houve um grupo que dizia, porque houve um debate muito aceso, porque a Alemanha tinha as portas quase abertas para receber estas pessoas. E houve 2 manifestações, porque é preciso reconhecer que as manifestações são uma forma que os cidadãos participam nos processos, porque é lá onde eles apresentam o seu manifesto. Porque nem sempre conseguimos, como conjunto, a Assembleia da República não consegue consultar ou auscultar-nos a todos. Então, as manifestações são uma forma de exercício da cidadania, de participação política. O que aconteceu na Alemanha foi que, no mesmo dia, nós tivemos 2 manifestações antagônicas. Uma que dizia, sim, o país deve receber os imigrantes, e outra que dizia, não, nós não queremos esses imigrantes porque nos vão roubar o emprego. E não houve ali luta, as pessoas a matarem-se, não. Houve reportagem sobre isso, foi ordeiro, como deve ser. Aquilo é um exemplo de cidadania. Eu penso que nós temos que evoluir a este nível e não atacarmos uns aos outros, não assassinarmos o caráter das pessoas. Temos que ter as pessoas iluminadas. Se nós formos olhar um pouco para o movimento europeu de libertação dos europeus, porque os europeus tiveram uma história muito, muito dura, que houve ditaduras e tal, e foram essas pessoas iluminadas que ajudaram, de certa medida, a resolver esses problemas. Nós temos pessoas que estudaram com dinheiro do erário público. Estas pessoas devem ajudar aquelas pessoas que não sabem, que não entendem os processos, a entender os processos, a evoluírem desta condição de habitantes para cidadãos. Não é usar toda esta ciência que você foi adquirir para fazer contra-informação. Não, é para fazer a informação, a formação do homem novo, que é esse que nós em Moçambique precisamos para podermos avançar. Uau, muito bem, nós vamos... Eu sei que em casa estão a adorar. É mesmo o nosso programa, este é show retrospectiva 2016, aqui com a Fátima e também com o Altino. Vamos ouvir o Miguel Chabinza, que recado ele traz para nós, musicalmente falando, aqui na tela com os meus convidados. Realização. Vamos lá ver. Miguel Chabinza.
kufana nawe na ikonda alokuninga kubona mafamanyosi fumela kata chadana mingo tumia kufana nawe na ikonda alokuninga kubona mafamanyosi fumela kata chadana mingo Miguel, chata o ao som do Miguel Chabins, aliás, ele que neste programa especial trouxe-nos uma revelação fantástica. Quem era espectador, agora para artista de palco, encantador, com uma voz fantástica, chamam-lhe o galã, não é? Das noites nas várias casas de paz. Parabéns, e que este 2017, Miguel, seja também para si um ano da concretização do seu CD. Como ele disse, eu faço música porque eu gosto, não porque estou preocupado em ter CD. Quero animar as almas, como eu também, quando estava como espectador, me animavam os stewards. Agora é a minha vez também de... Gostaram, Miguel? Acho que é bastante interessante, é inspirador. Ligando o que estavas a dizer, sim, porque ele começou ouvindo e decidiu passar para este lado, trazendo mensagens e até educação. Tu falavas da questão da cidadania, sim, e no início nós falámos também desta possibilidade, e até ouvimos o próprio chefe de Estado, da revisão desta Constituição. E os moçambicanos participando no seu todo. O que é que isto pode significar para nós? Tendo em conta que precisamos primeiro de nos encontrar, dizias, de reconstrução social. Porque estamos de alguma forma tristes. Sente-se que o ano passado foi um ano muito duro. As pessoas, quando colocasses uma mensagem, havia gente para vir ofender. Não iam de encontro com aquilo que era o teu post, indo para as redes sociais. Iam, parece, contra a pessoa. E podia-se até fazer em fóruns próprios para tal. Fátima, como é que vês esta questão de todos nós participarmos, se for, porque sentimos que este é que deve ser o caminho de uma nova Constituição da República, que na verdade é a nossa Bíblia dos moçambicanos? Bom, eu tenho opinião dupla sobre isso. Eu concordo que efetivamente devemos rever a Constituição. Por exemplo, eu acho que nós não temos que indicar os deputados pela forma como fazemos atualmente. São listas partidárias. Eu não conheço as pessoas que estão ali. Conheço uma e outra porque tem uma intervenção bastante na qual eu me revejo em algum momento. E tem muitos outros que simplesmente só vejo a passar e às vezes até, mas esta pessoa eu nunca vi, não sei quem é. Então, eu penso que é preciso evoluir para uma situação em que nós podemos interagir com as pessoas que nos vão representar lá. Isso significa mudar o sistema, ao invés de ser por a lista partidária, ser uma candidatura independente. Por exemplo, se ele acha que ele tem um projeto de Estado e pode representar muito bem os interesses dos cidadãos, ele vai lá. E se há moçambicanos, sem necessitar para afiliar-se a um partido, ele vai lá, concorre, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, bom, de facto esta pessoa apresentou. E isto até vai trazer uma outra lógica, que é discutirmos programas e não discutirmos grupos ou pessoas. Então eu penso que é um aspecto, por exemplo, entre vários, o sistema. Será que queremos continuar a funcionar da forma em que funcionamos? Temos o Presidente da República, que é o super poderoso. Portanto, há uma série de coisas. Tem a questão da descentralização propriamente dita. Será que nós queremos continuar a ter um sistema de governação centralizado? Porque, de certa forma, está centralizado o governador da província e as províncias têm tudo para dar certo. E o modelo que temos neste momento centralizado não permite que as províncias deem certo. Eu dou-lhe um exemplo. Uma província como Tete, que, ok, hoje se calhar não é um muito bom exemplo, mas vamos lá em 2013, 2014, tem as maiores reservas carboníferas deste país. As receitas da indústria extrativa, maioritariamente tirando o gás de Inhambane, vêm do carvão, ok?
E qual é o ganho portanto, o contributo Exato. para as receitas é muito grande para o nível central. Exato. Quanto é que fica para TET? Descentralizando, obviamente, na perspectiva que eu tenho, seria uma percentagem, como acontece em países onde a descentralização é uma realidade, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos. Vamos pensar numa percentagem das receitas arrecadadas localmente vem para sustentar o nível central. Maputo não produz cidade, portanto, não há de produzir nada. Então, uma participação para Maputo. Depois, o resto fica a ser gerido e isto cria competitividade, cria normas próprias, tu coletares recursos impostos localmente e crias o desenvolvimento. É assim como vários estados, por exemplo, nos Estados Unidos, estão a evoluir. No Brasil estão a evoluir. É por esta forma. Portanto, pensar na descentralização, que é uma realidade, e nós nunca vamos ter descentralização quando o poder está centralizado e o nível local alimenta o poder centralizado. Então, nós temos que sair um pouco disto. E isto é uma discussão muito séria, é uma discussão que já vai tarde, e eu espero que este ano nós possamos iniciar este processo de discussão, porque nós temos que mudar efetivamente o curso das coisas, porque está claro que o modelo faliu, não serve. Mas, enquanto isto, está claro que, por mais que tenhamos as melhores leis, aliás, Moçambique é o exemplo nisto, nós temos das melhores leis. Os angolanos, quando estiveram no processo de reconstrução, vieram beber muito de Moçambique. As leis, etc, etc. Mas a aplicação da lei, o cumprimento da lei, e, sobretudo, o respeito pela Constituição, que é aquela que o chefe de Estado, o nosso servidor, o nosso empregado, como ele próprio diz, jurou respeitar. Então eu penso que não adianta mudarmos, este é o outro lado da moeda, termos uma boa Constituição, termos tudo muito bem desenhado e na realidade as coisas não serem respeitadas, não serem cumpridas. Portanto, eu penso que aqui temos estes dois desafios, que é rever, para atualizar, para termos um Estado a funcionar de uma forma da qual nós sentimos que efetivamente é isto e que nos permita avançarmos. Na tua música, como o Chabinda faz, Chabinza, ele canta muito bem, ele poder crescer e viver bem da música que ele faz, sem ter que pedir favores, sem ter que andar aí em ilicitudes, porque a música dele, ele faz bem e lhe permite, porque o ambiente permite que ele vá fazer os espetáculos sem ter que pagar aí por debaixo da mesa, que o cidadão, o professor, dê aulas sem que tenha que ser admitido por vias ilícitas, mas ele ir porque ele é competente, ele evoluir, o funcionário público ter esta progressão na carreira porque ele é realmente competente. Portanto, a revisão da Constituição há de ser mesmo para restaurarmos, recuperarmos, reconstruirmos este nosso país, mas a isto tem que se aliar a disciplina, o respeito à Constituição. Penso que as coisas que aconteceram ligadas à dívida pública não devem acontecer. Eu penso que esta trégua, o esclarecimento da dívida pública que vem aí agora em fevereiro, tudo isto e a revisão da Constituição, que eu quero acreditar que ao longo desse semestre nós vamos ter intensas discussões, tudo isto deve representar digamos, o fim das más práticas daquele moçambicano, daquele país velho, caduco, que não conseguiu levar o nosso país avante e reconstruirmos, recomeçarmos para podermos progredir. Moçambique tem tudo para dar certo. Não é por acaso que o FMI não quer sair daqui. Altino, para si, coloco-lhe a mesma questão. Até que ponto esta mesma, olhando para rever a Constituição, pode catapultar para uma paz efetiva e os moçambicanos sintam-se todos parte deste mesmo Moçambique? Como diziam vocês, sim, em vez de sermos partidos, mas sermos partido de moçambicano. Pois. Como os outros são. Quando um americano diz I'm American, ele sente-se só americano. Sim. Não é republicano, não é democrata. Uhum. O brasileiro diz eu sou brasileiro. Até nós. Quando é que vamos dizer eu sou moçambicano? Nós podemos voltar um pouco da reflexão que fazia o Mazanga quando dizia que se diaboliza o presidente da Câmara. Vamos encontrar que há pessoas também que diabolizam o presidente Nhosse. Repara, a soberania reside no povo. Um cidadão de Nampula, que é soberano, por exemplo, quando nota que os seus direitos estão a ser violados em Nampula, ou o representante, porque o governador hoje em dia é um mero representante do chefe do Estado, não é aquele que é competente, ou não é aquele que está a fazer aquilo que o cidadão acha que é bom. O que o cidadão tem que fazer? Tem que pegar uma fisga, lançar para Maputo, e de Maputo sair uma decisão que vai responder ao cidadão que está em Nampula. Então, eu acho que a Constituição, a revisão da Constituição tem que espelhar um pouco isso. Como um cidadão soberano, por exemplo, detecta
pode exercer a sua soberania dentro do espaço onde encontra-se. Como é que os recursos que existem em Tete vão beneficiar a pessoa que está em Tete? É preciso olhar isso. Quando se fala muito da eleição dos governadores a nível das assembleias municipais, é preciso olhar para isto não sendo municipais, não, assembleias provinciais. É preciso olhar para isto não sendo uma jogada para entregar, por exemplo, poder aos outros. Não, mas como uma jogada também para incutir, para dar mais competência ao próprio governador. Não estou a dizer que são incompetentes, atenção. Vamos encontrar em países semipresidencialistas, em países como, por exemplo, Portugal, que são regimes híbridos entre o parlamentarismo e o presidencialismo, vamos encontrar que o primeiro-ministro, que é o chefe do governo, e os restantes ministros, têm um respeito total, primeiro, com o cidadão, segundo, com o próprio parlamento. Por quê? Porque sabem que são ministros hoje, são aquilo amanhã, e depois da manhã podem deixá-lo de ser. Por quê? Porque tem pessoas, tem um sítio onde prestam contas. Nesse caso, se nós temos o governador, porque agora o que aconteceu é que o chefe do Estado veio dar um informe geral da nação, que inclui o que o governador fez em Tete, o governador fez em Nampula e tudo mais. Mas se nós colocamos o governador como uma pessoa que é eleita através da Assembleia Provincial, estamos a encontrar um governador que é membro, é um convidado permanente, por exemplo, das sessões da Assembleia Provincial, e por esta ordem estamos a colocar uma pessoa que sempre participa no processo de discussão daquela província, as pessoas que aquela província elegeu, não é? Para fazerem o policiamento do crescimento da própria província, estão sempre lá com ele, estão sempre lá a indagar sobre problemas da própria província, e aí nós conferimos desta forma maior poder a quem? Ao cidadão. Eu acho que podemos não olhar muito para o chefe do Estado como tal. Eu acho que o grande problema não está muito aí. É verdade que depois temos outras coisas que podemos discutir, mas isso tem que ver também com o próprio sistema nosso, que é o presidencialista. Mas vamos encontrar a superpotência mundial, que é os Estados Unidos, que é um país também presidencialista, não é? O chefe do Estado também não é aquelas pessoas, tem aqueles poderes todos. Mas fora isso, se calhar por causa da dualidade constitucional que tem os governadores que são em algum momento autônomos, não é? É verdade que lá é diferente da proposta que eu tenho e outras pessoas têm, que o governador é eleito pelo povo, não é? Mas podemos ter um governador que primeiro se elege deputado ou membro da Assembleia Provincial e depois de lá sai o governador, a pessoa que vai governar, a pessoa que vai unir a máquina, que vai liderar aquela província. Eu acho que são alguns pontos, não é? Alguns exemplos pontuais que eu acho que gostaria de ver primeiro nessa Constituição, nessa revisão da Constituição. Primeiro, porque vamos fazer com que os partidos não lutem muito para chegar à presidência. Porque agora estamos num espaço em que, para a pessoa se tornar, por exemplo, governador, tem que eleger um presidente, não é? Para a pessoa se eleger ministro, tem que eleger o presidente. Depois podemos chamar algumas partes que a sociedade civil, o próprio CIP, fala muito sobre a inclusão. Mas eu acho que a inclusão é um ponto que nós vamos discutir muito, porque sabemos que os cargos como ministro são cargos de confiança política. Então, se eu não confio politicamente no Ribeiro, como é que eu vou levar o Ribeiro e vou-lo colocar, por exemplo, como meu representante no setor da educação? Mas isto nem é um problema. O problema há de ser, por exemplo, para diretor nacional, que diretor nacional na hierarquia, digamos, da função pública, há de ser o top de carreira. Quando você tem um diretor nacional que não concorre para o cargo, é apenas administrativamente colocado, isso é um problema. Houve uma tentativa, uma experiência de fazer os secretários permanentes, mas obviamente que há várias lacunas ali, vê-se que há uma transparência minada. Quer dizer, as pessoas já estão ali colocadas e a partida já sabemos mais ou menos quem é que há de ser entre as pessoas. Então eu acho que todo este processo nos deve conduzir à transparência nos processos. Ser ministro, eu penso que as pessoas não estão a lutar para ser ministro, mas na função pública é lá onde está o serviço público, ele próprio é feito por excelência, é ali. Então o diretor nacional, que é a figura máxima, o secretário permanente, tem que ser por concurso. Portanto, eu penso que tem que ser esta discussão que nós temos que ir construindo. Eu penso que os pontos que ele levanta muito bem. Tudo isto tem que ser trazido à discussão. Daí a importância de este processo ser amplo.
ser amplo e participativo, independentemente do extrato social, do nível de educação, etc. Porque até o camponês lá, quando você na Constituição diz que a agricultura é a base de desenvolvimento, o camponês lá se pergunta, qual é essa base de desenvolvimento se eu aqui sequer consigo produzir para comer? Porque não tenho água, porque não tenho sementes melhoradas, porque não tenho os insumos. Estamos a falar, por exemplo, dos tratores, ou agora, uma aberração que ocorreu ao longo do ano passado, temos o ministro a sair de Maputo para ir oferecer enxadas aos camponeses. Desculpem, pleno 2016, não faz sentido. Parece que não tem nada a fazer. Portanto, este pressuposto, esta discussão, se mantemos a agricultura como base de desenvolvimento, há de ser discutida e muito aprofundada lá ao nível local. Daí que é importante que haja este processo. E eu espero que os deputados na Assembleia da República abram alas. Mas, mais do que isso, o meu desafio é, não esperemos que os espaços nos sejam atribuídos. Vamos reivindicar espaços. Vamos em cima deles. Se eles já estão a discutir e não nos chamam, vamos entrar e apresentar as propostas e exigir... Vamos tomar posse aquilo que é nosso por direito. E exigir que nos prestem contas se consideraram ou não as nossas propostas. E por que consideraram ou não consideraram as propostas. Eu penso que isto é o princípio. Eu penso que se nós agirmos assim, estaremos a fazer um pouco a viragem de habitantes para cidadãos. E é por isso mesmo que também a dança faz parte daquilo que é uma maneira de estar dos moçambicanos. E é com eles que nós vamos chamar os maquinistas, aqui nesta tela, vamos ver, fizeram parte desta família Isto é Show. Aí vai. Vamos ver a dança que preparamos para vocês. Aí na tela. Minha dama é meu business. Coração